Estamos quase finalizando este módulo. As aulas até aqui demonstraram que o controle social, realizado por conselheiros e por cidadãos em geral, só é possível porque normas passaram a exigir regras e orientar a participação popular. Dos mecanismos mais complexos e normatizados, vamos passar por outros 3 mecanismos mais livres e espontâneos: as audiências públicas, os observatórios sociais e as ouvidorias públicas. Você já participou de uma audiência pública? Sabe para que serve? Bom, podemos começar com a ideia de que uma audiência pública é uma reunião em que governo e cidadão estão juntos para debater algo relevante. O professor vai nos explicar a legislação que sustenta as audiências públicas. Esta explicação vai nos indicar para que ela serve. O artigo 58 da Constituição diz que o nosso parlamento tem que ter comissões permanentes e temporárias. Tanto as comissões permanentes quanto as temporárias, elas têm que fazer audiências públicas. É nas audiências públicas que os temas debatidos nas comissões ganham a participação direta da população. Da mesma maneira, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige audiências públicas na elaboração do orçamento, que é para que também assegure-se o princípio da transparência e da participação no processo de formulação das 3 leis orçamentárias. O Estatuto das Cidades também exige que, para todo o planejamento estratégico de uma cidade, todo o que diz respeito à vida da cidade, tenham audiências públicas que sejam prévias a qualquer ação a ser tomada. Assim, consolidamos que as audiências públicas são requisito fundamental da cidadania brasileira contemporânea. O Decreto 8.243 estabeleceu a Política Nacional de Participação Social, que prevê audiências públicas. Esse é um grande passo no sentido de fortalecer a democracia participativa em nosso país, fazendo com que as estruturas da administração pública sejam permeáveis e transparentes à população e não fechadas e isoladas em ilha. Esse decreto é um grande avanço dentro da ideia de democracia participativa. A importância de uma audiência pública é muito grande, porque a audiência pública não é só um mecanismo de participação da população, um mecanismo de extravasar desejos, de extravasar vontades. A audiência pública é um mecanismo legal que confere legitimidade à ação que vai ser tomada e pré-requisito a ela. Uma lei sem audiência pública não ganha foro de lei, não tem isto. Portanto, não vamos encarar a audiência pública como uma reunião em que vai lá falar vontades ou desejos. Não, a audiência pública faz parte do processo de decisão e deliberação sobre o estatuto legal. Resumindo, o que as audiências públicas têm de especial? O principal benefício das audiências públicas é que elas possibilitam um debate real, efetivo, sobre uma matéria que é relevante para a comunidade mais ligada ao problema. Ou seja, o diálogo é bem específico, bem pontual. E tudo isso antes de se tornar a decisão final. Logo, o cidadão tem como interferir na decisão que ainda vai ser tomada. Somos uma sociedade organizada em 3 poderes, lembra? Judiciário, Legislativo e Executivo. No processo legislativo, a realização de audiências públicas com entidades da sociedade civil é parte da rotina legislativa. A atividade de construção no seu livro convida você a explorar as comissões do Legislativo Federal. Sobre as audiências chamadas pelo Executivo, elas são convocadas para eu, você, todo mundo que queira tomar decisões junto com o governo. Podemos participar, por exemplo, dos planos plurianuais e anuais,
da definição e avaliação das políticas públicas, de questões orçamentárias e da prestação de contas. O governo municipal é obrigado a realizar audiências públicas? A lei federal determina alguns casos em que você tem que fazer audiências públicas no município. Os municípios são obrigados a fazer audiências públicas. Esses casos são cumprimento das metas fiscais, prestação de contas e plano diretor da cidade. Esses 3 casos, o município tem que fazer a audiência pública, senão não consegue ter seu plano diretor legalizado e aprovado, não consegue ter sua prestação de contas aprovados, nem consegue ter suas metas fiscais controladas e transparentes. Portanto, esse mecanismo é um mecanismo indutor de cidadania do governo federal, da União, para os municípios, que são a base da sociedade. Só os órgãos públicos podem convocar audiência porque são os órgãos públicos que têm responsabilidade sobre o que importa para a população. O que a gente precisa fazer é realmente participar das audiências. Fique antenado. Elas são divulgadas principalmente em diários oficiais e na internet. Anote aí algumas condições para formalizar as audiências públicas. Assim, elas não perderão a legitimidade. Se houver comissão na Câmara que discuta o tema da audiência, entrar em contato com a comissão. O agendamento e a divulgação têm de ser providenciados com bastante antecedência. O edital de convocação é obrigatório. A promoção do evento precisa ser ampla e variada. O local da reunião de fácil acesso. O maior número possível de participantes deve se fazer presente. Confira no seu livro os termos de um edital de convocação de audiência pública. Como são as reuniões? Um coordenador, representante do órgão público, conduz a audiência e as participações. Durante o debate, os participantes não podem ter violado o direito de expressão. Por isso, há regras pré-definidas que todos devem respeitar, como quem assume a palavra, se haverá direito à réplica, qual o tempo de fala. Para legitimar a audiência, o coordenador sistematiza a opinião dos participantes em formato escrito ou em gravação. O plano diretor, que é obrigatório para toda a cidade com mais de 20 mil habitantes, foi instituído pelo Estatuto das Cidades. Este é um exemplo. Audiências públicas têm de ser obrigatoriamente realizadas se houver necessidade de alterar o plano. A atividade de construção traz um caso para estudarmos. Responda às perguntas propostas a partir dos dados produzidos pela Lei de Acesso à Informação. Para a população que se enxerga participativa, as audiências públicas são talvez o canal pelo qual ela mais pode ser ouvida. Mas, além das audiências, há ainda 2 outros canais que possibilitam o intercâmbio entre a administração pública e o cidadão: os observatórios sociais e as ouvidorias. Os observatórios sociais são um mecanismo novo e importante de participação da cidadania brasileira. O governo federal, governos estaduais, governos municipais, parlamentos, universidades, organizações não governamentais, setores do terceiro setor têm implantado observatórios sociais, que são importantes porque coletam dados, coletam materiais e promovem a feitura de indicadores que ajudam na melhoria da qualidade de vida. Os indicadores sociais são fundamentais para instrumentalizar a ação política da mesma maneira que são fundamentais para a administração pública. Então, os observatórios sociais levantam indicadores para o governo? Os observatórios sociais não são governamentais, não são uma instância de governo. Entretanto, são eles que ajudam em muito a administração pública, porque eles produzem indicadores, estudos, diagnósticos, análises. E isto é fundamental
para uma administração moderna e ágil. São os observatórios sociais que fazem com que a população ganhe um fórum mais elevado na qualidade da sua observação. E essa observação é levada em conta na reestruturação de políticas públicas, da mesma maneira que é levada em conta na feitura de políticas públicas, em todas as áreas. Temos observatórios sociais hoje em todas as áreas. Para você ter uma ideia dos temas que costumam ser monitorados pelos observatórios sociais, a gente pode analisar um quadro que está no nosso livro. A autora do quadro separou os temas em mais amplos e mais específicos. Deu uma lida em cada um deles. Na parte dos mais específicos, ela chama atenção pelo número de observatórios relacionados ao tema controle social e finanças públicas. Veja como o número neste item é bastante alto. Segundo a pesquisa, esse resultado se deve à existência de uma espécie de rede de observatórios que tem se espalhado pelo país. Vale a pena conhecer esta iniciativa como um estudo de caso. Os Observatórios Sociais do Brasil são uma rede em crescimento, formada por em torno de 100 unidades por vários estados. São instituições não governamentais ou acadêmicas, sem fins lucrativos, engajadas no controle da cidadania. Equipes formadas por voluntários e profissionais com conhecimento técnico procuram a melhoria da gestão pública, realizando o monitoramento dos gastos dos municípios em que há um observatório da rede. Os observatórios do Brasil atuam em 3 frentes: educação fiscal, licitações e indicadores da gestão pública. Conheça mais sobre a Rede Observatórios Sociais do Brasil assistindo ao vídeo institucional indicado no livro. Analisa comigo como um observatório social cumpre o seu papel de controle na gestão pública. No caso dos observatórios sociais do Brasil, eles realizam um trabalho bem focado nas licitações. Eles analisam o contrato licitatório e depois acompanham a entrega dos produtos e serviços licitados. Se você tiver interesse, o livro traz 3 fases de análise de licitações que a Rede de Observatórios do Brasil orienta os técnicos dos municípios. Há também um passo a passo para o município que quiser implantar uma unidade local dos observatórios do Brasil. Os observatórios sociais, de maneira geral, atuam cada qual em temáticas muito diversas, mas todas de interesse público. Elas chegam a ser especialistas na atividade que monitoram. Veja outros exemplos de observatórios sociais, só para você ter uma ideia. Da estratégia de monitoramento técnico, vamos para outra forma de controle social. O último mecanismo a ser estudado se baseia na iniciativa da população em querer manifestar seu desagrado em relação a algum serviço prestado. Vamos finalizar este módulo com as ouvidorias públicas. As ouvidorias públicas são espaços em que o cidadão pode apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações, denúncias que estejam relacionadas a uma administração pública. Elas funcionam como uma ponte entre o cidadão e os agentes públicos que trabalham nos diversos setores de um governo. Pelas informações trazidas pelos cidadãos, a ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças e apontar situações irregulares. Autarquias, empresas públicas, agências reguladoras, enfim, o poder público, seja ele do executivo, do judiciário, do legislativo, estão abrindo ouvidorias. A ouvidoria ela é muito importante para o processo de transparência e para o processo de diálogo entre a população e a administração pública direta, seja ela no legislativo, no executivo ou no judiciário.
temos importantes dados vindo da ouvidoria, porque a ouvidoria recebe denúncias, elogios e, sobretudo, sugestões. Esse mecanismo é um mecanismo controlado por determinadas normas que fazem com que o que bate numa ouvidoria tem que ter resposta. E ao produzir a resposta, produz-se uma ambiência de repensar a instituição. As ouvidorias mais conhecidas que nós temos são a Ouvidoria da República, a Ouvidoria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que tem esse papel tão importante que é ouvir a população e repensar suas ações. A Ouvidoria Geral da União é o elo entre o cidadão e a administração pública federal. Ela é, inclusive, responsável pelas denúncias de irregularidades na utilização de dinheiro público federal. A Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados permite o acesso da população ao trabalho legislativo. As pessoas podem acompanhar o desempenho dos deputados, interferir em propostas, comentar votações e até participar de audiências públicas. As ouvidorias municipais são órgãos pertencentes à estrutura do Poder Executivo. Elas estão abaixo do prefeito. Ainda há muitos municípios que ainda não implantaram sua ouvidoria. E qual é a melhor forma de eu repassar minha reclamação para a ouvidoria? A melhor forma de entrar em contato com a administração pública local é fazer bom uso de uma ouvidoria. Por isso, minha sugestão é que você encaminhe registro escrito da sua manifestação. Para isso, o ideal é seguir a orientação da Ouvidoria Federal, que diz que a manifestação pode ser em forma de sugestão, elogio, solicitação, reclamação ou denúncia. Mas há outras formas além da manifestação escrita. No caso das ouvidorias municipais, há as que aceitam manifestações por carta, há as que preferem agendar atendimentos presenciais, outras oferecem o 0800 ou Fale Conosco. E há inclusive iniciativas de uso das redes sociais como canal entre cidadão e ouvidoria. Confira no livro um exemplo de ouvidoria municipal. Você sabia que a Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados já tem mais de 6 milhões de acessos na sua central de atendimento? No caso das ouvidorias municipais, eu fiz uma consulta na internet para saber se na minha cidade tem ouvidoria. No livro, há algumas informações complementares sobre isso. Que tal dar uma parada para ver como elaborar uma manifestação? Realize a atividade proposta que orienta a elaborar uma manifestação. Em qualquer situação de contato com a ouvidoria, fique atento ao retorno. Uma das principais funções de uma ouvidoria é fazer a solicitação chegar ao seu destino e dar retorno ao solicitante. Se o grupo que você atua quer que seja estabelecida uma ouvidoria, seja no município, no Estado, na União, seja no Poder Executivo, no Poder Legislativo ou no Poder Judiciário, é fundamental que você atue no sentido de propor uma lei que estabeleça com clareza, tanto no município, no Estado, na União, os prazos em que a ouvidoria tem que responder a quem fez a denúncia, a responsabilidade que os gestores públicos têm que ter em relação aos ouvidores, ao pedido dos ouvidores, prazos definidos e responsabilidades definidas. Com isto em pauta, você tem uma ouvidoria que existirá independente da vontade dos governos, porque a lei assegura isso. A maior parte das nossas ouvidorias são precedidas de lei que definem com clareza a regulação tanto de quem faz as denúncias ou elogios nas ouvidorias, da mesma forma, a maneira como os gestores públicos acionados pelos ouvidores têm que se comportar. É fundamental, portanto, você que atua na vida social, que você queira uma ouvidoria, antes movimente-se para que tenha uma lei criando a ouvidoria. Audiências públicas, observatórios sociais e ouvidorias públicas foram os 3 últimos mecanismos de controle social que selecionamos para este módulo. Antes de ir para a aula final, fique com o resumo desta aula.
Na próxima e última aula, você terá o resumo do conteúdo do módulo 3. Aproveite bem a oportunidade de revisar o tema Controle Social.